a história de um jornalista que tem 30 anos de carreira, mas que agora fez a sua estreia no rádio. Eu estou falando de Glauco Pazza, a nova contratação, a nova atração do canal Multi-RS e também da rádio 107.1 FM. Eu sou Horácio de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. Hoje no Poder RS a gente vai receber um jornalista que tem mais de 30 anos de experiência. Eu não estou dizendo que ele é velho, nem que ele é experiente, mas ele tem currículo, ele tem uma trajetória, especialmente na TV, e agora é nosso colega aqui no Multi-RS, na Rádio Mix 107.1. Eu estou falando dele, Glauco Pazza. Bem-vindo ao Poder RS. Que prazer, satisfação de estar aqui e de estar com vocês trabalhando nessa estrutura que eu estou adorando. Aliás, aqui, né, num lugar diferente, no nosso estúdio Multi-RS, aqui no Ramblas, em Atlântida, né, na praia de Xangri-Lá. Atlântida, para quem não sabe, né, eu gosto sempre de repetir isso, porque eu não sabia, viu, Glauco, né, quando começou o verão, que Atlântida é uma praia de Xangri-Lá. Aliás, tem uma placa ali na Avenida Central, é um balneário, né? Atlântida é um balneário, então, do município de Xangri-Lá, mas é tudo misturado aqui, Atlântida, Xangri-Lá e Capão da Canoa. A gente está no nosso estúdio de verão, recebendo aqui as pessoas mais importantes, né? As pessoas mais poderosas do nosso litoral norte e também quem é de Porto Alegre está de passagem pelo litoral. Começou no Jornal da Mix e uma semana depois já ganhou férias. Que barbado, hein? Pois então, eu acho... Bom, falou já do tempo de carreira, eu acho que pelo menos essa é a vantagem. A gente pode cobiçar algumas coisinhas a mais. Não, na verdade eu já tinha marcado essas férias, né? E eu precisava descansar. Quem tem filho adolescente sabe que não é fácil. Não. Não é fácil. Tu tem um filho, como é que é o nome dele? Vicente. Vicente, 15 de anos. 15 anos. Eu tenho o Pedro de 14, quase 15. Vai piorar. Não sei como é que vai é. Piorar. Vai piorar? Vai piorar. Não fala isso que tá tão bom até agora. Essa barba branca é só o começo, daqui a pouco vai branquear tudo. Não, é brincadeira. Eu tenho uma filha de 28 anos, mas reconheço que eu estou pagando os pecados, é com o filho. 28 anos você tem uma Eu comecei filha. cedo, né? Começou com 15. Eu acho que, assim, foi na pai profissão com quantos anos? Não, mas do casamento... Foi pai com quantos anos? Eu fui pai com 23 anos. 23 anos, olha só. Eu acho que aquela ânsia de viver, a gente foi fazendo as coisas mais cedo e tal. Eu comecei a trabalhar com 18 anos também, mas não me arrependo de nada. Tudo foi muito bem feito. A própria carreira, mais de 34 anos de carreira, eu me orgulho muito de olhar para trás e dizer, cara, eu construí tudo isso. Vamos começar então, vamos contar a história aqui, né? Eu sempre gosto de contar a trajetória de algumas pessoas especiais e que tem história para contar, Glauco. Vamos começar por aí. Pai aos 23 anos. Com quem foi e como é que foi ser um pai tão jovem? Pois casualmente foi com uma então colega de emissora, lá em Santa Maria. Eu comecei na RBS TV lá em Santa Maria. Jornalista, sim, né? Se reproduz em cativeiro. Eu acho que é porque a gente vive trabalha naquela bolha, tanto, né? Trabalha tanto, não tem muito tempo para conhecer outras pessoas. É verdade. Não, mas aí a gente se conheceu, foi um relacionamento muito legal e tal. E o melhor presente que eu ganhei na oportunidade foi realmente a Cassiana. 28 anos agora, é advogada, ela tem um carinho, eu tenho um carinho muito grande por ela, eu acho que é recíproca, é verdadeira. Não mora comigo, mas... foi uma experiência bem diferente, porque com 20 e poucos anos, ser pai... Bom, olha só, ser pai é uma coisa, ser pai de adolescente é outra coisa. Ser pai de menina... então, são vários pais que você tem que aprender a ser, tá? Dito isso... Por exemplo, tu era um gurizão, né? Aí pai de menina. Tem um pouco da falta de jeito, nossa, normal, né? Eu dizia, bota essa roupa. Eu disse, não, eu quero combinar essa roupa com esse calçado. Não vai combinar, não, bota essa que tá mais fácil. Não, ela dizia... Sabe quem é que levava melhor, né? Ela, né? Claro, sem dúvida. E tu foi um pai novo que trocava fralda? Sempre troquei, tanto dela quanto do meu filho. Apenas eu lamento que na nossa carreira, sabe muito bem como é que é, né? Eu não consegui acompanhar muito o crescimento do meu filho, mais especificamente do Vicente, porque eu viajava muito, na época fazendo esporte, né? Tinha oportunidades que eu passava 3 semanas fora, eu não comemorava o meu aniversário em casa, feriado não tinha, aniversário dele eu passei muitas vezes fora também,
isso não tem como voltar atrás. Tá? É verdade. Mas é o preço, é o ônus da profissão. Mas eu troquei fralda, sim. Tu se arrepende um pouco disso, de não ter convivido com eles nesses anos iniciais? Arrependimento, não. Eu lamento que talvez o momento que eu estivesse com eles, aí eu incluo ela também, não ser mais intenso. Né? Deixar, quem sabe isso a gente não faz hoje, faz amanhã, e o amanhã não dava. Por quê? Porque tinha chamado para fazer a cobertura que não estava previsto, tinha uma viagem que de repente eu não estava prevendo, que me chamaram, amanhã está indo para sei lá, está indo para a Colômbia. E aí não tinha como dizer não. Então aquilo que eu deixei de fazer em casa, eu não consegui recuperar mais. Então esse é um conselho para todo mundo, não é só para jornalista. Pensou em fazer? Faz. Faz na hora. Faz. O máximo que vai acontecer é ter lamentar porque não fez tão bem como gostaria, mas fez. O pior é passar o tempo e dizer, poxa, eu poderia ter feito e não fiz nada, absolutamente nada. E tu consegue recuperar não, né? Porque a gente não recupera o tempo perdido, mas tu consegue compensar, pelo menos para ti, agora, nesse momento? Eu acho que eu tento fazer as coisas com mais intensidade. Aí vem outra questão, que é o preço da idade, né? Não me convida para fazer grandes aventuras, eu sou bem na minha, sou bem tranquilo e tal. Mas, se bem que ele é bem de boa também. Mas esse negócio de recuperar o tempo não tem. Né? Faz com mais qualidade aquilo que você quer fazer no tempo disponível. Isso sim, faz com mais qualidade. E sempre dá tempo, né, de fazer. Essa história de que, meu dia, não dá. Tanto que eu saio pro Jornal da Mix, eu levanto 5 horas, 10 para 5. E tem gente correndo na rua, tem gente andando de bicicleta. Verdade. Tem gente indo nadar, no seu condomínio, sei lá onde, porque o horário é um tanto difícil para um clube abrir essa hora, mas vai fazer todo tipo de atividade possível. Então dá. É uma questão de adequar à vontade, não é a disponibilidade de tempo, é a vontade. Porque a falta de vontade, às vezes, é o pretexto para dizer que, não consegui fazer. Vontade e prioridade. Claro, sem dúvida. Isso vale também para o relacionamento do casal, vale para projetos pessoais. Por exemplo, eu quero viajar. Não, mas vou deixar para o ano que vem. Agora a questão, o dólar está muito alto. Sabe lá o que vai acontecer o ano que vem, cara? Vai agora, junta um pouco mais, vai suar um pouco mais, só para dar um exemplo. Vamos lá, vamos ir para o começo. Tu é natural de Jaguari, é isso? Jaguari, cidade das belezas naturais, pertinho de Santa Maria. Sabe que isso aí já me rendeu um monte de questionamento, porque eu nasci no Hospital de Caridade de Santa Maria. E na época podia registrar em qualquer lugar. Meu pai era de Jaguari e fez questão de me levar e registrar lá em Jaguari. Hoje você não sai da maternidade sem estar já com a documentação indicando que nasceu hospital, né? No hospital tal, na hora tal, no dia tal. Mas pode escolher a cidade, né? Pode colocar que é de Jaguari. Exatamente. Mas na época podia registrar, tanto que tem vários casos de pessoas que eram registradas no ano posterior. Então era bem diferente, né? Então eu nasci no Hospital de Caridade de Santa Maria, onde vivia a família da minha mãe, e fui registrado em Jaguari. Jaguari tem quantos habitantes? 14 mil. 14 mil habitantes. Na verdade, é daquelas cidades que eu acho que o número foi diminuindo. Foi reduzindo, né? E tu viveu até quantos anos lá? 15 anos para 16 anos. Então isso define certamente quem é o Glauco. Tu viver numa cidade pequena até os 15 anos, a tua infância foi muito diferente, por exemplo, de quem nasceu em Porto Alegre, Caxias do Sul, em Bento e mesmo no litoral. O que isso tem a ver, o que tu trouxe para a tua personalidade de ter nascido numa cidadezinha pequena? Às vezes, quando eu estou muito tenso, que eu não consigo dormir, é uma memória que vem afetiva, muito boa, e eu consigo me tranquilizar. Eu lembro de estar na rua o dia inteiro, não tinha perigo nenhum, de andar de bicicleta, deixava a bicicleta em qualquer lugar, subir em árvore. O meu filho hoje, se olhar uma laranja, ele pensa que é o supermercado que fez. Estou exagerando, claro, mas ele não sobe em árvore. São memórias, e do próprio relacionamento de estar com os amigos, jogando bola, sei lá, jogando bolita, não era bola de gude, era bolita. Traz uma memória afetiva muito boa, que hoje eu não tenho como fazer isso com meu filho. Ele não teve isso, agora com 15 anos, outras coisas também ele não consegue usufruir, que eu fazia na época. 15 anos talvez a gente já estivesse saindo na noite, ele hoje já está. Mas a gente está com o celular acompanhando onde é que ele está. Né? Tem um dispositivo, aplicativo ali que eu vejo, ele aqui na praia está no condomínio tal,
Ou ele lá em Porto Alegre, ele está com um amigo num restaurante, estou vendo ele aqui. Uma coleira eletrônica, né? E no interior não tinha isso. E eu acho que essa liberdade, com um senso de responsabilidade, que isso vem de família, me ajudou a construir o profissional que hoje eu sou. E que, graças a Deus, eu tenho um currículo que podem falar que eu sou ruim em tal coisa, mas responsabilidade, compromisso, o comprometimento e a exigência comigo mesmo eu trago de berço, acho. Teu pai e a tua mãe faziam o quê? Meu pai era motorista de caminhão, parou de trabalhar. Viajava muito? Precocemente. Eu não lembro direito, porque ele morreu com 52 anos. Eu tinha 14 anos. E aí ele já tinha parado de trabalhar por um comprometimento de uma trombose, um problema de... Porque na época dirigir caminhão não é que nem hoje. O caminhão era muito difícil de manobrar, era tudo muito... Então eu lembro do caminhão, mas eu não lembro de viagens, coisas assim. Mas tu lembra dele presente em casa, então, contigo? Ele não era muito presente com a gente, não. Ele era um modelo de pai. Aqueles pais antigos. Dos pais antigos. Hoje, a gente condena, eu acho que é muito correto isso, o próprio castigo. Mas eu vivi numa outra época. Eu vivi numa época que tinha castigo, que tinha palmada, que tinha chinelada. E ele era esse cara. Ele era um cara que não tinha muito diálogo. Ele era, né, era correção na base da pancada mesmo. Me ajudou em muita coisa, mas não é a forma correta. A gente sabe que não é a forma correta. Mas tu chegou a ficar magoado com ele? Algumas vezes sim. Algumas vezes sim. Era um cara muito rígido, por exemplo, de não querer que a gente saísse muito de casa para ir na casa dos amigos. E eu achava isso, poxa, eu tô indo para casa de um conhecido, uma cidade pequena, que de repente é na quadra seguinte. Mas ele não queria. Ele não queria que incomodasse os outros. E eu, como criança, não entendia isso. Muitas vezes eu chorava, brigava, enfim. E ele era aquele pai afetuoso, de dar braço? Não era muito. Era bem aquele estilo do pai? Mais distante, assim. A minha mãe, não. Sempre foi a queridona, assim, de abraçar, de defender, de proteger, de botar embaixo da asa. E ele era o contrário. Ele é o cara que cobrava e era muito rígido. E a tua mãe era dona de casa? Era professora, diretora de escola. Trabalhava muito. Hoje, se eu tenho uma mágoa, é dizer que ela é aposentada com um salário miserável, né? Professora é algo que não é reconhecido, a gente sabe muito bem disso, mas hoje eu sinto na pele, se não é a gente, os filhos ajudarem, com salário de professora ela não se mantém. E alguém trabalhou a vida inteira e muito. Com responsabilidade de diretora, que em escola do interior ela me levava muitas vezes, porque ela tinha que sair fora do horário para ir lá. Aconteceu tal coisa na escola, alagou, veio uma chuva de granizo, alagava a cidade com as enchentes lá em Jaguari por causa do rio, e ela abria a escola para receber quem tinha ficado sem casa. E ela ia para a escola trabalhar, fazer comida, abrigar essas pessoas. Como diretora, ela fazia muita coisa fora do horário dela. Levava trabalho para casa, incrivelmente, sábado e domingo parecia dia de semana para ela. E eu, na minha terra infância, achava que ela estava satisfeita. Depois eu vi que ela fazia isso como obrigação dela, como caráter. Mas a recompensa... Nunca veio. Eu acho que mais as pessoas, até hoje, quando eu tiro uma foto com ela, hoje ela está num residencial para idosos. E várias pessoas comentam, minha prof, que saudade da professora. Isso para mim é o maior salário, não é o Eduardo Leite que paga ela, esse é o maior salário que ela recebe. Tu tem irmãos? Tenho um irmão, 3 anos mais velho, mora em Porto Alegre também. Faz o quê? A gente se dá muito bem. Ele é advogado, eu ia dizer jornalista, não, longe de mim. Ele é advogado, mas não exerce. Ele trabalha com material esportivo. Né? Ele trabalha numa empresa grande, multinacional de material esportivo. Bom, e aí? Por que tu vira jornalista? O que tu queria ser quando Glauco lá de 5, 6 anos? Eu sempre gostei de escrever. É uma coisa que eu acho que vem da veia da minha mãe e tal. E eu imaginava que poderia trabalhar com, sei lá, na época o jornal era muito forte. Eu gostava de escrever e aí acabei entrando na faculdade de jornalismo. E a TV veio totalmente por acaso. Eu nunca imaginei trabalhar em TV. A forma como começou em TV é o inusitado do inusitado. Conta, então.
Porque quem gosta de escrever, geralmente quer trabalhar em jornal, né? E na época o jornal era muito forte, né? Todo mundo era queria muito trabalhar forte. em jornal. Então. Acontece que eu estava no primeiro semestre de comunicação da faculdade lá de Santa Maria, eu fiz na UFSM. Passou no Federal? Na Federal. E Passou aí, de primeira? Segunda. A primeira que eu fiz, eu estava saindo do colégio, né? E não consegui passar. Aí na segunda eu já passei. Sem grande esforço para estudar, porque eu acho que eu era um cara que tinha tirando física, que era aquela história, vai no ar, vai no ar, vai no ar, vai no ar, vai no ar. E física, seja o que Deus matemática quiser, e química. o chute estava em dia. O resto eu ia bem, tá? E a TV veio assim, a gente estava na faculdade já, e foi numa palestra que a RBS promoveu no interior para aqueles jornais do almoço que eles faziam itinerantes, né? E aí, aquela curiosidade de jovem, iniciante, um colega que foi comigo perguntou, tá, e se a gente quiser trabalhar na RBS, por que é tão difícil? Todo mundo já malhando, né? Aí o gerente da RBS estava lá na oportunidade e disse, não é difícil, a gente está precisando inclusive de 2 apresentadores e a gente está com seleção aberta. Aí disse, tá, beleza, fui para casa. Aí esse meu colega começou, Glauco, vamos fazer o teste. Eu disse, porra, nós estamos no segundo semestre, cara. Calma, debreia, como diria lá. Não, vamos fazer. Tá bom, vamos lá. Eu te levo lá, porque como eu morava em Santa Maria, ele era de São Gabriel, ele fazia pouco tempo que estava lá, eu não sabia onde era. Vai lá em casa, eu te levo até a TV. Me empresta roupa? Presto. Eu acho que eu tenho um blazer lá, uma gravata de crochê. Imagina, Nossa, 1990. Vamos lá. Ele combinou lá direto com a moça que fazia a seleção, eu levei ele. Um calor mais ou menos que nem a gente enfrentou aqui no litoral norte. 60 graus na sombra. Nossa. E a gente foi. Ele fez o teste e na saída a moça me chamou. Agora é a tua vez. Eu disse, não, eu só vim trazer ele. Não, entra lá e faz. Eu acho que eles queriam era uma amostragem de quantos testes eles fizeram. Mas eu tô de bermuda. Entra e faz. É mesmo, foi assim. Aí eu peguei o casaco dele, que era meu, e a gravata de dele, crochê, que era minha. Sentei na bancada, fiz um teste, uma semana depois me chamaram. É mesmo? E ele não. Virou motivo de brincadeira, porque ele seguiu por outro rumo depois, virou administrador e tal. Financeiramente bem melhor que nós. Ele ficou bravo contigo ou não? Não, virou motivo de brincadeira depois. E aí me chamaram e eu comecei em 1990, no segundo semestre de jornalismo, a trabalhar. Eu acredito muito, né? Não é só letra de música, o acaso vai nos proteger. Tem muita coisa assim, cara. Tem muita. Tanto que a volta para Porto Alegre depois teve um fato inusitado também. Mas eu não vou pular essa parte. Então vamos lá. Contratado no RBS, se apresentou uma semana depois. Para ser repórter, estagiário, buscar Não, para ser café? apresentador direto. Naquela época eu acho que era tudo mais permissivo, Apresentador direto? Apresentador. Eu nunca imaginei ser apresentador, né? Tu tinha quantos anos? 20? 18. 18 anos? 18 anos. Aí eu apresentei um ano de esporte e me chamaram logo em seguida para fazer o Jornal da Noite. Que era... Na época a grade era diferente antes do Jornal Nacional. Em várias oportunidades a gente tinha problema de rota. Caía a rota e a gente não conseguia ter o sinal de Porto Alegre. Aí tinha que fazer, né? Em várias oportunidades eu tinha que preencher todo o horário do Jornal da Noite e entregar pro Cid Moreira. Cara, Olha isso só. aí é... Porque não entrava Porto Alegre. Porque não entrava Porto Alegre. Não tinha lá. caído o sinal. Na época era tudo CRT. A gente fazia gerações e ia na torre da CRT. Que não tinha essa... maravilha tecnológica que é a internet de hoje. Né? Não, e podia começar aos 18 anos no início da faculdade, não tinha problema nenhum. Aí o professor que eu achei que ia aliviar minha barra, não, ele cobrava mais, porque esse cara está trabalhando na RBS. Então eu comprei uma moto, eu ia de manhã para a faculdade, voltava para fazer o Jornal do Meio-Dia. Almoçava, acho que ali pela emissora mesmo, pegava a moto e voltava para a faculdade. E aí retornava para fazer... o Jornal da Noite. Sim, porque a Federal tem isso, né? As cadeiras são de manhã, de tarde, Fazia à noite. quantas cadeiras eu conseguia, tanto que eu demorei 6 anos para me formar, né? Mas consegui. Aí quanto tempo tu fica lá e quando é que tu vem para Porto Alegre? Eu fiquei 7 anos lá, em 97 eu saí. Ficou todo o período da faculdade? Exatamente, exatamente. Em 96 eu me formei, fiquei um pouquinho mais na TV, em 97 eu recebi propostas, que daí já começa a ter um pouco mais de amadurecimento, as pessoas já... principalmente no interior de São Paulo, via muita proposta para trabalhar fora e tal, e optei por ir para o Paraná. Eu fui para Foz do Iguaçu trabalhar no SBT. Ah, é? Aí já tinha
minha filha, tinha recém-nascido, ou seja, eu estava casado, mas eu precisava respirar novos ares, né? Eu precisava de um salário melhor, eu precisava crescer profissionalmente. Aí surgiu uma oportunidade no Paraná e eu pensei, poxa, eu acho que dá para encarar, né? Fechei lá, fui embora, fiquei 5 meses e voltei para Porto Alegre. Mas aí por uma proposta também de Porto Alegre que era muito interessante, que era trabalhar no esporte daí na RBS em Porto Alegre. E a tua então mulher foi junto contigo? Eu levei minha mãe, inclusive. Fomos nós, eu, minha esposa e minha filha recém-nascida, e levei minha mãe. Igual jogador de futebol, né? Levou a família. Porque assim, foi tudo tão corrido que eu fiquei um mês morando no hotel e levei minha mãe para ela conseguir algum lugar para a gente morar. Eu precisava alugar e eu não tinha tempo de procurar. E ela, como já era aposentada, ela foi fazendo esse meio de campo aí. Minha filha, como era recém-nascida, tinha ficado aqui um tempo aí no Rio Grande do Sul. Aí depois quando a casa já estava definida, que a minha mulher subiu com a minha filha. Como é que foi essa experiência em Foz do Iguaçu? Muito produtiva. Eu cobri a tentativa de golpe no Paraguai. Eu trabalhava na Geral, daí era jornalismo geral. E é uma cidade muito diferente, né? Realmente tu vive 2 países. Né? Foz do Iguaçu acho que eu experimentei o melhor e o pior dela, assim. A gente tinha vizinhos que tinham uma outra cultura, uma outra religião, em que o homem espancava a mulher todos os dias. Nossa! Todos os dias. Era uma questão que misturava muito ali a religião, né? Para quem não sabe, Foz do Iguaçu tem uma grande quantidade de moradores de descendência árabe, tem muçulmanos ali, tem católicos, tem pessoas do outro lado do Paraguai que moram em Foz do Iguaçu. Então é uma mistura muito grande ali. E esse é um negócio que me chocou muito. A violência em determinados momentos, eu trabalhando fiz a cobertura direta daquele pessoal que trazia contrabando, né? Aí era gente que era presa, era gente que morria porque se atirava da ponte, era gente que fazia o arremesso dos pacotes de cigarro lá para baixo, e eu fiz 2 casos, pelo menos, de pessoas que eram atingidas pelos pacotes, né? Então era a tragédia do contrabando que a gente acompanhava. Aí a questão de apreensões, enfim. E essa experiência de fazer a tentativa de golpe no Paraguai, eu tive que ir a Assunção, via rodoviária. Era um momento bem conturbado, a gente tinha autorização, botava um adesivo bem grande, que era imprensa, mas a gente viu tanque na rua, a gente viu o exército mobilizado sem deixar manifestações populares, então era um momento de muita tensão, assim. E era uma cobertura que a gente fazia para o jornal maior do SBT, o jornal nacional deles, e que não tinha como gerar, não tinha como fazer geração via satélite. Então eu pegava a fita, ia todos os dias no aeroporto, em Assunção, para mandar para São Paulo. Então eles pegavam diretamente de São Paulo a fita para fazer as gerações, para fazer a edição do material, né? Mas assim, quando me ligaram daqui e me ofereceram para trabalhar no esporte, eu não pensei muito. O salário era bom, eu voltava para o Rio Grande do Sul, eu saía da Terra Vermelha, que eu nunca simpatizei muito, meu carro era branco, só que eu mandava lavar no segundo dia, ele já estava. Ele estava da cor da bermuda aqui. E é um negócio que me incomodava. E principalmente eu voltar para o Rio Grande do Sul, eu acho que é uma coisa que me chamou muito a atenção e eu voltei. Só que aí a pessoa que me contratou disse assim, desvincula daí, era Ronaldo Nunes, era chefe do esporte aqui. Desvincula daí na sexta, mas eu preciso que comece na segunda aqui. Aí eu entrei num acordo com eles lá. É sempre assim, né? É tudo... Aqui é para começar amanhã. Para amanhã. Aí eu desvinculei de lá, peguei meu carro, carreguei de acordo com o que eu conseguia, deixei minha mãe lá, como sempre, ó, fechando a casa, entregando imóvel e tal, e vim embora. Segunda-feira eu me apresentei aqui, tentei entrar na RBS, o segurança me barrou, disse, o que o senhor quer lá? Eu disse, não, eu sou contratado do esporte. Aí ele ligou, fulano, tem um cara aqui que diz que é do esporte, ele não tem crachá, não tem nada. Aí eu disse, não, eu sou do esporte, é que eu não comecei ainda. Aí quem estava no esporte, 8 horas da manhã? Só o Paulo Brito. Paulo Brito, então manda entrar. O senhor se responsabiliza? Não, manda entrar. Eu entrei.
Cheguei lá, eu queria falar com o Ronaldo, que foi o cara que me contratou. E o Brito disse assim, Ronaldo foi demitido na sexta. Não. Poxa, eu viajei de lá pra cá e o cara foi demitido, cara. E agora? Agora eu fiquei sentado esperando, né? O que vai acontecer? O Brito trabalhando, fechando lá o Globo Esporte e eu... Aí faltou o repórter, cara. 9h30 da manhã, em meio à decisão do Campeonato Gaúcho de 98, Juventude e Inter. Faltou o repórter, ele olhou pra mim assim, eu sentado no canto da mesa. Ai, meu Jesus, ele me olhou aqui. Cara, eu preciso que desça no Beira-Rio, tá dando rolo ali e tá faltando repórter. Vai lá. Eu disse, não, beleza, eu vou. Vamos lá. Peguei o cinegrafista e desci. Fechei uma reportagem, eu não lembro o rolo que era o jogador que estava reclamando de alguma coisa. Subi e a reportagem entrou no ar. Aí o chefe geral da RBS, lá do jornalismo, viu a reportagem e me chamou. Tô grandão, o cara vai lá me dar um elogio. Cara, nem passou uma carraspana. Como é que tu desce fazer reportagem? Cadê o teu contrato? Assinou o contrato? Não assinei nada. Quem é que te mandou? Aí eu olhei e tava o Brito, já tinha saído da redação, sumido. Quem é que assume essa bronca? Eu disse, não, foi o Paulo Brito que... Tá, seguinte, dessa vez passa. Vai ali no RH agora assinar teu contrato. Olha só. E foi assim. E Mas aí eu fiquei começou, 20 anos. 20 anos. 20 anos fazendo esporte na RBS. E muito pra Globo também, né? Depois de um tempo. Muita coisa. Algumas específicas, eu fiz coberturas específicas, inclusive. Inusitadas, me chamaram para fazer motocross na Itália, tudo por conta da Globo, não tinha nada a ver com a RBS. Fiz jogos para a Globo também, independentemente de ser da RBS. Isso foi uma época bem produtiva, assim. Só que 20 anos, né? E essa rotina de viagem, esse negócio começou a cobrar um preço muito forte, muito alto, assim. Eu não tinha final de semana, isso é para quem faz esporte, a gente é da vida, né? Tem que saber que é assim. Folga durante a semana cansa, né? Segunda-feira, terça. Muitas vezes assim, segunda tá de folga. Pô, segunda... Só tu tá de folga na segunda, né? É até um peso na consciência, porque as pessoas estão trabalhando assim, o que eu vou fazer numa segunda de inverno, por exemplo? Mas o que me pegou foi a questão do meu filho, né? Que estava crescendo e eu não estava vendo muito o crescimento dele, porque eu estava sempre trabalhando, viajando e tal. E não tem que fazer, né, Glauco? Tem que fazer trabalho. Não é que eu vou dizer não, entendeu? Eu fiz grandes coberturas, eu fiz mundiais. Qual foi a mais marcante? 2006, o Mundial do Inter, né? Não tem comparação ali. Porque tu é colorado, tu revela teu time ou não? Não, eu não tenho time, na verdade. Eu não sei mesmo, né? A gente sabe time de todo mundo, o teu eu não sei ainda. Não, é pela circunstância. 2006, assim, eu fiz o jogo de dentro do campo, eu estava atrás do gol do Gabiru, eu estava, ao mesmo tempo que eu estava na transmissão com o Galvão, eu tinha que fechar a matéria. E convenhamos, até hoje eu brinco com os colorados. Tu deu o depoimento do Gabiru? Do gol do Gabiru, foi tu que deu o depoimento? Também, eu e o Marcos Uchoa. A gente estava fazendo uma dupla de transmissão. Eu atrás do gol e ele do lado. Ele acompanhava as reações do Abel. E eu acompanhando o time quando atacava para esse lado. Tu lembra o que tu falou? Não. Não lembro, porque assim, eu estava apavorado. Por quê? Porque o gol, não sei se você lembra, foi 30 e alguma coisa. 32, 35. E quando terminasse o jogo, eu já tinha que entregar material. Né? Porque pelo fuso horário, eu tinha que fazer o Esporte Espetacular aqui no Brasil. Sim, o jogo com a repercussão 8, 8h30. Com a repercussão do que tinha acontecido. E eu ali, né, manejando com aquele papel todo amassado, riscado, encaminhando para uma possibilidade de pênaltis, porque se terminasse empate, né? Vendo toda aquela circunstância do Fernandão sair do jogo, o Índio com aquele negócio no rosto. Ele tinha botado o Gabiru, que, convenhamos, não tinha o apreço da torcida. E o outro lado tinha era o Ronaldinho, Deco, Puyol. O que vai acontecer aí, cara? Eu já tinha arriscado um monte de vezes aí, imaginando encaminhar para os pênaltis. Mas isso é importante, o bastidor do repórter, né? Durante um jogo de futebol, tu tá pensando na matéria que tu tem que entregar no final. E tu tem que ir montando o teu texto na cabeça, né? E conforme as coisas vão acontecendo, tu vai mudando o texto na cabeça. Então a preocupação fica muito centrada no teu trabalho. Por isso essa pergunta para mim não faz muito sentido. É colorado? É gremista? Porque já aconteceu no lado do Grêmio também. Por exemplo, em 2017 eu estava no Mundial que o Cristiano Ronaldo fez aquele gol que em determinado momento eu achei que o Grêmio poderia beliscar alguma coisa.
E aquele gol ali, quando abriu a barreira, já mudou tudo que eu tinha escrito ali também. Então acontece para os dois lados. Sim. E na moral, o que a gente quer, tanto no Inter quanto no Grêmio, e eu falo como repórter, é que tudo dê certo. Claro. Porque daí a projeção também do profissional vai ser maior. Só que O pai nesse fala caso... a mesma coisa sobre isso, né? Eu sou colorado, todo mundo sabe, eu tenho um irmão gremista. Então, ninguém sabe o time do pai. Mas ele realmente, quando ele narra o jogo do Grêmio, ele torce pelo Grêmio. Narra o jogo do Inter, torce pro Inter. Por quê? Quanto mais longe esses times forem, melhor é para os profissionais que estão trabalhando. Né? Porque tu quer fazer um final de Libertadores, Claro, de Mundial. claro, Por que os times se deem mal? Claro. Eu estive no rebaixamento Inter, 2016, naquele jogo fatídico, foi um horror, aquele né? inferno, lá naquele estádio horrível contra o Fluminense, horrível, no interior do Rio de Janeiro. Quem lembra que eu estava nessa... Ninguém lembra. Agora, muitas pessoas lembram que eu estava no gol do Gabiru, que eu estava no título. Então, a partir daquele momento que deu o gol... Tu começou a pensar que o Inter ia ser campeão mundial. Meu Deus, agora reacomoda tudo. Qual é a minha primeira frase? Eu comecei a olhar os jogadores em campo e vi assim, não, eles não vão deixar escapar. Cara, assim, ó, não é uma questão de premiação em dinheiro. É tudo aquilo que representava honra, na né? história. Se precisar, sei lá, o Klemer vai no pé do cara. E foi o que aconteceu. foi, o Ronaldinho tentou bater falta, tentou não sei o quê. Eu olhava pro Ronaldinho, ele... Que essa história de que o europeu não dá bola para... É até ali. Ele não dá bola para o Mundial até não ganhar. Porque, assim, existe também uma cobrança muito forte em termos de patrocínio. Claro, Né? O profissional, ele quer ganhar cada vez mais, tanto em dinheiro quanto em título. Mas, assim, voltando ao jogo, eu vi que não saía mais daquele resultado ali. Bom, agora é encaminhar... O Yarley, tu estava perto do Yarley ali. Dava para sentir que ele estava seguro, tranquilo? É um dos sinais de que não ia escapar. O Klemer se jogando em toda a bola e com a confiança lá em cima. O Índio, que apesar de estar... né, sangrou pra caramba, ele estava no jogo, ele estava... Sim, ficou mais gigante ainda. E jogadores limitados se transformaram em monstros. Ceará. Lembrando que aquele time tinha o Ceará, tinha o Edinho, que nunca foi um supra-sumo, tinha o Rubens Cardoso, com todo respeito, um baita cara, mas nunca foi titular da seleção brasileira. Assim. Então, não ia escapar. Só que aí começa um novo capítulo. Tem que entregar a reportagem e tem a comemoração, porque a Globo ia ficar na comemoração. E tinha um japonês atrás de mim, porque, para quem não sabe, nos bastidores se compra tudo que é espaço nesses locais, né? Por milhares de dólares. Só que sempre fica um fiscal atrás para evitar que a gente saia daquele quadradinho. O comprado é isso aqui, é 2 metros quadrados, vai ficar aqui. E tinha um japonês atrás de ti Tinha cuidando. um japonês. Cada vez que eu olhava para ele, fazia aqui. E eu disse, poxa, agora vai ter comemoração, eu vou ter que sair daqui. O japonês, ele... Aí todo mundo do meu ouvido, assim, na linha de serviço, né? As pessoas também não sabem disso. Eu tô ouvindo a narração, mas tem gente falando comigo. Claro. Glauco, quando terminar, nós temos que ir atrás do Pato, que era o xodó na época, né? O Fernandão, a hora que passar na volta olímpica ali, e nós o temos que ir Gabiru. atrás. E o Gabiru, claro, lógico, o herói do título. E o Abel. Aí eu pensei comigo, mas esse japonês aqui tá me zagueirando, ele não vai deixar eu sair daqui, cara. E era grande o japonês ou era pequenininho? Não era grande, a sorte era essa. Mas era simpático, ele fazia toda hora. Moral da história, terminou, eles estavam passando por ali, o japonês, não. E eu... Quando eu olhei pro lado e fiz assim, e o japonês olhou, eu fui atrás do Pato. E o japonês, não, se precisar... Se ele me expulsar agora, já terminou o jogo, claro, entendeu? Minha missão está cumprida. Eu não sei se eu vou voltar pro Japão, não sei se um gaúcho vai voltar pro Mundial. Quanto tempo vai demorar isso aí? Não, faz ali, né? Eu vou ter que correr esse risco. E tu viu o Pato primeiro? Aí eu fui atrás do Pato. O Pato, na verdade, não falou grande coisa, né? Porque o Pato, naquela época, lembra, né? Ele não tinha um discurso muito limitado, mas eu tinha a obrigação de tentar ouvir. Assim como o Yarley e tal. E ali foi uma baita comemoração. Como esquecer uma cobertura dessa? Não tem como. Não tem como, né? A gente veio no mesmo avião, né? O voo que passou pela alfândega, vamos deixar bem claro, né? No Rio de Janeiro, a gente chegou no... Não teve alfândega, não teve fiscalização, não teve nada, né? Teve gente que trouxe meio Japão lá, a gente sabe disso. Trouxe. Eu não. Eu fui todo comedido. E de lá a gente pegou um voo fretado, que veio até Canoas,
E nessa vinda do Rio para cá, a gente fez a primeira transmissão da TV brasileira a bordo de um avião, ao vivo, com um instrumento, que na época era um pirulito, era uma antena que carregava dentro do avião lá, que permitia entrar ao vivo, fazer o link ao vivo, e eu consegui entrar para a RBS e para a Globo na época, já mostrando o ambiente dos jogadores. Porque, vamos ser bem sinceros, para os jogadores a ficha caiu mesmo Quando chegaram aqui. quando esse pessoal viu a torcida aqui, quando viu aquele mar vermelho, tudo aquilo que tinha... O tamanho da conquista. Exato. Porque era mal dormido, o pessoal comemorando na churrascaria depois, bebeu um pouquinho mais, vem todo aquele negócio de falar com a família, mas não tem a noção. Quando vê a cidade parada, é que realmente viu que é... E eu só queria dormir, Porque eu não dormi toda a viagem, a gente tinha que estar acompanhando, eu tinha que tentar entrevistar o Gabiru. Não, e acontece alguma coisa, está dormindo, né? Então tu fica leve. Tinha que tomar uma cervejinha, porque tinha cerveja a bordo. Claro. O pouco que o Gabiru e o Perdigão deixaram, eu consegui tomar uma, porque o resto eles tomaram todas. Né? Não, e eles estavam há 30... Isso o Fernando Carvalho me contou, né? Eles ficaram 30 dias concentrados para o Mundial sem tomar nada. Na vida deles deve ser os únicos 30 dias que eles ficaram sem beber nada. Então imagina depois, na volta, com o gol do Gabiru. E teve todo o perrengue da ida, a gente perdeu a conexão em Paris, só para lembrar, porque teve a manifestação dos controladores de voo. Então, em Paris, nós tivemos que descer, que não estava previsto, ficar um tempo lá em Paris, e tinha jogador que, pela nacionalidade, não tinha o acordo, que era o caso do Vargas, o colombiano, que teve que ficar no aeroporto. É verdade. E o Yarley ficou com ele. Então, isso foi um perrengue muito grande. Lá no Japão, a gente pegou um clima de oba-oba relacionado ao Barcelona, justificável, né? E isso me parece que os jogadores ficaram um pouco incomodados também, e ajudou. Mas o Inter muito concentrado também. Mas isso desgasta bastante, realmente. É muito tempo confinado. Né? Então, ali é a hora de tomar uma coisinha. Eu nunca vi o Fernandão tão alegre também na vida, tomando na taça, os caras tomando cerveja. Se explicava, né? O que tu viu ali dos últimos jogos, já que foi a cobertura mais importante, né? Os bastidores ali do último treino do Inter. Tem uma história que o próprio Fernando Carvalho e o Abel contam, que o Gabiru arrebentou num treino, né? Ele espelhou o time do Barcelona com o time do Internacional, e o Gabiru estava em grande fase, jogou muita bola, e os jogadores até ficaram irritados, né? Começaram, poxa, não vai dar, né? Que o Gabiru é o Ronaldinho, a gente não consegue marcar ele, alguma coisa vai dar errado, e o Abel termina esse treino antes. Tu acompanhou isso? Acompanhei, e acompanhei também tudo aquilo que aconteceu no hotel. Porque como eu fazia aquelas parte reuniões, do grupo, do Fernandão com o Abel, e a preocupação então com o Thiago Alcântara, aquela coisa toda, isso mostra a força que tinha o grupo. Porque eu repito aqui, o Inter tinha um time limitado. Isso aí não é desprezar ou menosprezar a conquista do título. Mas se nós colocarmos no papel, se jogassem 10 vezes, o Barcelona ia ganhar 9. Claro. Mas eram o jogadores, grupo era muito forte. E eram jogadores inteligentes. Isso. Líderes. E mais que isso, humildes. Também. Porque conseguiam assimilar, né, do seu tamanho, ao ponto de levar o Pato para uma dessas reuniões. O Pato, convenhamos, 17 anos. Era um gurizão. Ele não conseguia se manifestar. O Pato, eu conheci ele morando na concentração do Beira-Rio, e numa das entrevistas lá no começo da carreira, ele disse, eu quero me destacar aqui para depois ir para a Europa. Claro. Na ingenuidade dele, e sem pensar que aquilo de repente poderia, sei lá, causar algum desconforto para o próprio Inter, que estava investindo no garoto. Pô, só um pouquinho, a gente está fazendo um contrato legal com esse cara e ele já está pensando na Europa. Que é assim, a gente sabe, mas não precisa falar. Dizer, né? Não precisa dizer. Então eu presenciei aquelas reuniões. A gente, nessa hora, tem que ter às vezes tem um conflito de ética. Pode haver. Que a gente está no mesmo hotel, e isso é muito bom, e a gente ouve coisas que, será que eu posso ou não posso? Será que eu posso divulgar ou não posso? Poxa, isso aqui é um plano de vida que os caras têm. De repente, porque eu estava junto com o Benfica, e o Benfica ouviu mais que eu ainda a própria conversa deles no quarto. Até que ponto é divulgável isso? Porque a gente, de repente, vai estar expondo um plano de jogo. Mas vocês ouviram a conversa no quarto? O Benfica, sim. E eu ouvi... Porque o quarto era próximo, estavam passando ou escutando atrás da porta? Porque estava passando. Não, o Benfica estava passando. E a gente ficava de olho em tudo. E aí parou, né? A gente ficava de olho em tudo, cara. A gente não... Assim, dizer que a gente dormia, sim. Mas era a hora que todo mundo, imagino, estava dormindo também. Até porque tinha
um confinamento e ninguém ia estar bebendo naquela hora. Tava todo mundo dormindo, sim. Tá, mas o que vocês escutaram, então? Eu escutei a preocupação com o Thiago Alcântara, tá? E o Benfica, do trabalho que eles tinham que fazer para controlar o Thiago Alcântara, para essa bola não chegar redonda. Que era o volante que começava... Que era o cara que construiu... A partir dali, o Barcelona já tinha aquela visão de que o volante, por exemplo, não vem só para quebrar a bola, ele tem que começar a construir. Só que começando a construir ali, ficava muito mais difícil, que a bola chegando no Ronaldinho, redonda... Tu bota o Edinho, tu cerca com o Wellington, tu bota metade do time ali, não vai dar. E aí que eles decidem, sugerem pro Abel, do Fernandão, diz, não, eu vou marcar ele. O Fernandão, eu vou me sacrificar. Ele se sacrificou. Tudo aquilo que ele falou não é... Foi isso mesmo. Isso um líder faz. Claro. Porque ele poderia contribuir, de repente, estando lá mais na frente para cabecear, porque ele tinha uma capacidade incrível, para articular alguma jogada, mas ele não, ele se dedicou a ficar num trecho de campo, que ele ia vigiar o cara. Ele não jogou, ele marcou. E isso um jogador inteligente, não é só marcador, tem que ser inteligente para fazer, porque o Thiago era muito bom. Era muito bom. Ele diz, eu marco o volante do Barcelona, fica o Pato de um lado, o Yarley do outro e vamos tentar no contra-ataque. E para tentar quebrar essa bola... Vocês contaram isso no ar? Aí que tá, o tal do conflito que pode haver de ética é, até que ponto nós vamos falar? Jornalisticamente era muito relevante. Muito. E a gente contou. Mas eu acho... Quando vocês contaram? Exatamente. Os meandros, os detalhes especificamente, qual é a movimentação, isso... Até porque para mim não interessava. Para a TV é muito difícil de contar isso. Claro. Porque falar da parte tática não era o meu objetivo. Né? Isso eu deixaria, de repente, para o comentarista. TV é mais show, né? Não é uma coisa técnica. É muito entretenimento. Isso. Né? A gente fala de jornalismo esportivo, sim, ainda tem, mas é muito entretenimento. As pessoas com quem tu decidiu contar até certo ponto? Aí é uma coisa minha. Não, aí é uma coisa minha. Certo. Eu adotei por postura, né, que eu não poderia evitar esse assunto de forma alguma, porque eu ia negligenciar a informação. Eu ia negligenciar algo que era fundamental, mas eu não precisava estar dizendo... E eu me conduzo com isso na vida. Eu já vi jogador na noite, por exemplo, que eu considero o seguinte, o cara estava de folga. Se ele no outro dia for lá e abalar no jogo, não tem por que dizer que o cara estava na noite. Só que hoje tem muito caça-clique que vai lá e diz, encontrei o fulano, e cada vez menos o jogador vai para a noite. Claro. Isso diminui o contato profissional e jogador. Hoje já não tem mais. Eu já vi, já aconteceu isso. Já me contaram uma vez do Arilson, o episódio Arilson. O Arilson era um cara que foi contratado pelo Inter e foi parar no portão do Olímpico e queria entrar. Aí a Verinha, que era a secretária, foi chamada e disse, o Arilson está aqui querendo entrar, só que é o seguinte, ele está jogando lá do outro lado. Qual era o meu interesse de levar isso para o ar, entendeu? Não tinha. Por que causar que eu sei que ele estava bêbado, ele tinha consumido, e a gente sabe que ele gostava, e hoje ele fala sobre isso, mas até que ponto isso constrói para a relação repórter, né? Se terminasse no acidente, aí é diferente. Claro. O Ronaldinho Gaúcho se acidentou com um carro na Zona Sul de Porto Alegre, a gente falou. O Ronaldinho foi detido no Paraguai por causa do passaporte, e a gente falou. Mas assim, tem que medir muito bem o que é relevante para informação, o que é só fofoca. O que é vida pessoal e o que é profissional. Exato, tem que respeitar, cara. Tem que respeitar. A gente está no Poder RS especial aqui hoje, conversando com o jornalista Glauco Pazza, que é a nova contratação aqui do Multi RS e da Rádio Mix 107.1 FM. Depois do intervalo a gente vai falar o que o Glauco, afinal, vai fazer aqui no Multi RS e também na Rádio 107.1. Teve uma pequena palhinha, né, Glauco? Aqui foi na emergência, nós vamos contar essa história também. Gostoso. Depois do intervalo, já voltamos aqui direto do Ramblas, do nosso estúdio Multi RS na Praia de Atlântida, em Xangri-Lá.
O Grupo PES apresenta o Marco Business Center dentro do complexo integrativo que possui 6 empreendimentos totalmente conectados. Um projeto que reúne offices e consultórios no endereço mais desejado de Capão da Canoa, junto ao acesso à cidade e em meio a um eixo de comércio, saúde, educação e serviços. Uma torre moderna e inovadora, pensada para a comodidade de profissionais e seus clientes. São 249 unidades modulares de 36 a 824 metros quadrados que fazem do Marco Business Center o empreendimento comercial mais imponente da cidade. Totalmente conectado às facilidades do mall, a conveniência do maior estacionamento rotativo do litoral com 699 vagas e é o hospital mais completo da região. Esse é o Marco Business Center, um novo capítulo para o litoral, um marco para Capão da Canoa. Não fique de fora desse sucesso, procure agora o seu corretor. Voltamos com o Poder RS, direto do estúdio Multi RS aqui no Ramblas, em Atlântida, né, na praia de Xangri-Lá, conversando hoje com Glauco Paza, jornalista, 30 anos de experiência, 20 anos de RBS, 10 anos de SBT e agora a nova contratação aqui do Multi RS e da Rádio Mix 107.1. Estou muito feliz, Glauco, de te ter. Não fiz o que a maioria dos chefes fazem, né? Que é conversa hoje, acerta, começa já amanhã. Te dei férias, te dei 45 dias de espaço, mas aí, como a vida tem dessas, né? Uma semana depois, o Paulo Inchauspe recebe uma proposta de trabalho. Ele, além de ser jornalista, ele é músico, né? Trabalha com isso. Recebeu uma proposta que ele estava esperando há muito tempo, um projeto em São Paulo, e ele no domingo disse que não poderia fazer o Jornal da Mix na segunda-feira. Rapidamente, né, eu e o Zé Pedro falamos contigo, consegue cobrir aqui, né, uma semana, 15 dias antes das férias, mesmo que a gente tinha combinado, e tu prontamente assumiu, mesmo sem nunca ter feito rádio. Como é que foi essa experiência? Rapaz, eu confesso que aquela roupa íntima, no começo, eu tinha que botar... Não, brincadeira. Como tudo, no acaso que a gente falou antes, eu estava no supermercado comprando carne para fazer um churrasco, cara. Quando veio a mensagem, né? Cara, tu tá em Porto Alegre? Sim, tô derretendo. Tem como fazer, antecipar aqui que a gente vai precisar fazer o programa da rádio e tal. E eu, claro, não, beleza, vamos lá, tô aqui, vamos começar. Depois eu cheguei em casa com a cara e disse, pô, o que eu fiz, cara? Eu nunca fiz rádio na vida, como é que eu disse sim? Mas como é que eu vou aprender de um dia para o outro? Não existe isso. Aí eu me lembrei, sabe do quê? Em várias reportagens que a gente fez já na vida, falando que o moleque ele tem que estar pronto para começar a hora que o técnico pedir. Que for chamado, né? Exatamente. Isso faz parte do amadurecimento, não só da capacidade técnica, enfim. Aí eu pensei, poxa, eu tenho 30 e tantos anos. Se eu não vou conseguir fazer isso aí, com tudo que eu já enfrentei na vida... Eu acho que eu consigo, sim. Aí fui no outro dia. Claro que dá aquele friozinho na barriga, é tudo diferente, o equipamento é diferente. Acordou mais cedo? Do que eu não dormi. Eu não dormi. Sabe que eu já fiz o Jornal da Mix também, substituindo, acho que o André Machado. E fiz uma semana. O primeiro dia eu não dormi. Eu fui dormir às 2 da manhã, acordei às 13h30. Mas de medo de não acordar? De medo de não acordar primeiro, é o primeiro medo, né? 6 horas é ao vivo, tem que estar lá, tem que chegar um pouquinho antes. E segundo, da linguagem mesmo, né? Porque é um roteiro diferente, é outro ritmo. E quem nunca fez, tu fica um pouco, né, surpreendido com aquilo. Eu fiquei completamente fascinado, fascinado. Eu adorei fazer essas 2 semanas. E outra, não existe mais rádio como era antigamente, rádio. Hoje é rádio com vídeo. A gente consegue mostrar em vídeo o que a gente está falando, e a questão do trânsito. O próprio entrevistado está ali, na maioria das vezes, porque ela passou a ser uma interatividade, o rádio passou a ser E disseram uma vez que o rádio ia acabar, né? Agora eu tô lembrando isso aí. Faz tempo, né? Pois é, né? Como erram essas previsões, enfim. E aí o rádio virou um pouco TV.
Mas aí é que tá, o jornalista, ele passou a ter uma resiliência também muito maior. Que ele tem que transitar nisso aí. Se eu soubesse trabalhar só em TV, eu tô fadado lá. Entendeu? Eu tenho que, dentro do meu veículo primordial TV, saber fazer várias funções. E além disso, eu tenho que me dar muito bem com as redes sociais, né? O rádio, para mim, era falar grego. E agora eu vi que não, é algo que é fascinante e que eu consigo fazer. Quanto tempo demorou no primeiro programa para te pensar o seguinte, tô em casa? Até o último bloco. Não, é que assim, existem detalhes que a gente vai pegando com o tempo. E o medo de errar, ele acontece para qualquer um. Claro. Tendo 34 anos de carreira ou começando. E eu sempre digo que esse medo é bom. Né? Tem que ter aquela tensão. Existe uma outra coisa, que eu não sei se é o seu caso também, o teu caso. Eu sou muito exigente comigo mesmo. A ponto de me cobrar excessivamente. Isso já foi... Já falei até com a minha psiquiatra. Tinha jogo que eu fazia, aqueles jogos 9h45 da noite. Que depois do jogo eu ainda tinha que fazer reportagem. Ia para casa 4h30, 5 horas da manhã. E eu não dormia. Poxa, naquele momento da transmissão, ainda mais se tava com o Bambambam lá, transmissão Kleber, nacional. O Galvão. Disse, poxa, eu fiz daquele jeito, mas não poderia ter feito melhor, poderia ter feito diferente. Ou na própria matéria que eu fiz depois do jogo, por que eu não abordei isso aqui? Tava na cara. E eu me cobrava tanto que eu não conseguia dormir. Então tem muito disso aí também. De não ter conseguido dormir, por medo de me atrasar, de ser um veículo novo, e na hora de me cobrar muito. Aí, com o tempo, as coisas se acomodam. Bom, sempre, quando a gente conversou, né, de ser do SBT depois de 10 anos, recebeu propostas de todo o mercado, e agora eu vou me exibir. Ainda tô, viu? Isso ainda tá recebendo? Ainda chega, agora chega. É tudo com o meu empresário, mas não, agora eu já tô... Agora o contrato já tá assinado. Já tô acertado. E o Glauco escolheu aqui, ó, o Multi-RS. Por quê? Pela proposta. Eu tô vendo, em primeiro lugar, as pessoas... Pelo dinheiro, obviamente, né? Não. Também. Eu vou dizer que não, porque a gente trabalha pensando em pagar o super, né? E como é caro o super. Mas assim, pela proposta de poder transitar. E isso me fascinou, porque logo na primeira conversa veio essa história. Quem sabe fazer rádio? E eu tinha essa curiosidade. Quem sabe fazer algo mais para um portal, fazer... Poxa... Porque assim, não é a idade... Quem sabe não só esporte, geral também. O fato de eu ter saído da RBS e no SBT ter começado na geral, foi um pedido meu. Eu queria fazer coisas além do esporte, que é muito legal. Mas inclusive eu comecei a partir desse momento a entender mais o esporte quando eu fiz geral. Porque eu achava muita futilidade, muitas vezes. O que eu estou fazendo hoje? Matéria de frufru, de jogador e tal. E depois eu fui entender o papel social que é isso aí. Muito. Que o cara tá atucanado, ele tá endividado, ele tá com um filho mal na escola, ele tá com um casamento ruim, ele vai ver o futebol às vezes como a motivação dele. Eu digo muito isso, o futebol às vezes é a única alegria de muitas pessoas. O time do coração dele. Então eu tenho que respeitar muito esse papel social. Eu chamo de papel social. É verdade. Porque é a motivação desse cara de amanhã chegar na empresa e tirar sarro com o colega. De mesmo perdendo, o time tá ruim, virar motivo de gozação. Tem que respeitar muito isso. Mas essa fase no jornalismo geral me acrescentou muito. Eu precisava ajudar as pessoas, jornalismo comunitário. E aqui eu vi isso da melhor maneira possível. Eu vou poder fazer tudo isso. Vai poder ser multi. O que eu quiser. Então, esse foi o principal motivo. E, logicamente, que essa Babilônia de dinheiro vai ajudar, né? Isso ajuda sempre, né? No primeiro vídeo, Glauco, que tu posta, né, dizendo, então, ali, a gente acertou no domingo, segunda tu começou, já com férias programadas, que tu estás agora, e eu te convoquei de novo para trabalhar aqui no Poder RS. Mas aqui é prazer. E agora, na próxima segunda-feira, tu vai estar de volta ao Jornal da Mix. Mas tu falou o seguinte, que tu tá sempre pronto para aprender, né? E tu tá sempre se reinventando. E eu vi vários colegas nossos mais jovens, e eu te falei isso, né? Ó, tu vai ser o nosso camisa 10 aqui. Tu tem que passar a tua experiência para os jovens, né? A gente trouxe uma gurizada muito boa, muito competente, tanto para a rádio quanto para o jornal, mas agora eu senti falta um pouco de experiência mesmo, né? De experiência de vida e experiência profissional. E eu te falei isso. E aí no teu primeiro vídeo tu diz que tu vem pronto para aprender, que tu tá com a cabeça aberta, e todos os jovens jornalistas que a gente tem aqui comentaram isso.
Como é que tu faz essa tua reinvenção diária? Cara, é uma troca. A gente vive aprendendo. Não tem essa história de que eu tenho tantos anos de experiência. Tem, vai aprender todo dia. A vida é assim, a família é assim. A gente está aprendendo com os filhos. E os filhos, de repente, como no meu caso, têm 15 anos e eu tenho 53. Então é uma troca. Se não houver isso, não há motivo de eu estar trabalhando. E o bom do jornalismo é esse, né? Cada dia novo. Por melhor que a gente faça um programa, uma matéria, quando começa outro programa, outra matéria, é do zero. E isso tem outro nome, desafio. Pessoa que não quer um desafio, ela não tem motivo muito para estar respirando. Ela tem que ter um desafio, ela tem que ter uma motivação. Né? Mas não é a competição financeira, não é o status. É mais que isso. É querer ser alguma coisa no contexto da sociedade, por exemplo. Eu me orgulho quando as pessoas dizem, eu vi a tua reportagem, ou eu vi um vídeo que tu fez na rede social, que foi um caso que me marcou bastante, sobre uma marcação absurda que a IPTC fez na rua. E eu fiz um vídeo ali criticando. Moral da história, a IPTC me chamou, refez o traçado, ajudou um monte de gente. Até hoje as pessoas, quando passam perto da rótula da Encol lá, me dizem, cara, ficou muito bom aquilo lá. Porque é uma forma de ser relevante, de ajudar. E sem dizer assim, graças a mim os caras... Não, é que melhorou para mim também. E eu sinto o quanto isso faz falta. Só que não é só no trânsito, é na saúde, é na segurança, é na educação. Eu sou filho, repito, de uma diretora que se tivesse que viver do salário dela, não viveria. Então eu tenho que ajudar essas pessoas. E o desafio é fazer isso aí. E vai fazer isso agora. A Duda aqui está dizendo que acabou o Poder RS de hoje, que é controlando meu tempo. Vou deixar 30 segundos para te falar qual é o teu sonho pessoal ou profissional daqui para frente. Meu sonho é dizer, hoje eu estou satisfeito. Só que amanhã ou hoje vai ser diferente. Mas eu quero que esse satisfeito seja permanente. Esse é o meu desafio. Obrigado. Eu estou hoje muito satisfeito. Obrigado por estar aqui, por ter aceito, né, o nosso convite e por fazer parte agora do nosso time Multi. Vocês vão ver muito Glauco Paz agora na telinha aqui do Multi RS. Grenal na TV, né, fazendo esporte. Já teve nas férias também aqui, participou 2 ou 3 vezes. Vai continuar, porque é o seguinte, entrou em campo, né, foi chamado ali na emergência, faltou um apresentador, entrou, foi bem, todo mundo internamente gostou do Glauco, externamente também, então vai continuar com a Sabrina Tomás, vai ser a melhor dupla de apresentadores do Rádio Gaúcho, tá? Tem muita gente boa, mas a nossa certamente vai ser melhor, vocês vão gostar muito, eu tenho certeza. E outras coisas mais, né? Vai trazer o repórter Glauco de geral. Aliás, o que vier pela frente, porque a gente é Multi. Obrigado. Muito obrigado, eu agradeço. Estou louco para começar esse desafio. Mais um Poder RS aqui, diferente, especial, do estúdio Multi RS aqui no Ramblas, em Atlântida, aqui no município de Xangri-Lá. Sempre gosto de frisar isso, do lado de Capão da Canoa, nossa cobertura de verão especial do Litoral Norte. Uma boa noite a todos e fiquem bem.